Versículo de número 18 diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou ler novamente, a hora que eu chegar na parte pós-vírgula aí, depois da contenda, mas enchei-vos do Espírito, você vai ler comigo, amém? Se a sua tradução estiver diferente, você fala igual a mim. Mas enchei-vos do Espírito. Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glórias a Deus. Vamos orar. Curva sua cabeça só um minuto. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra. Que o Senhor venha tocar em cada coração nessa noite, Deus. Porque nós podemos não só sentir, mas saber que o Senhor está no meio de nós. Como diz a sua palavra, o Senhor vela pela sua palavra para fazer a cumprir. Nós pedimos no nome de Jesus, nos esclarece. Tira dos nossos olhos as vendas, as escamas, e que nós possamos viver a vida que o Senhor quer para nós através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, conforme lemos, né, eu quero ganhar tempo, por isso eu pulei uma parte da leitura para irmos direto ao assunto. Você leu comigo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele escreve aqui, ó: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se você ler o capítulo 5 de Efésios, você vai ver que o apóstolo Paulo ele fala aqui de grande parte das obras da carne, né? Ele cita muitos exemplos e ele mostra aqui que agora nós não somos mais participantes e que também nós não devemos mais ser participante, ser conivente com as obras das trevas. Por quê? É simples, que fomos libertos dela. Amém? Então, se nós somos libertos das obras das trevas, nós não devemos mais fazer parte dela, mas sim a condenar. Não fazer parte, sair, fugir dessas coisas. Não ter mais comunhão do homem agora regenerado com o homem carnal. E aí ele vai chegar aqui no verso de número 18, ele vai falar assim, ó: vocês não devem se embriagar com vinho. E aí tem um outro mandamento, após esse primeiro mandamento, que é não se embriagar com vinho, é: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isso para nós deve ser explicado. Nós devemos trazer, por vezes, palavras nesse sentido, porque tem muita coisa, irmão, no meio evangélico, no meio espiritual, religioso, gospel, carismático, tudo que se diz de Deus, tudo que se diz da igreja. São muitas informações, são muitas coisas acontecendo a todo tempo, inovações a todo momento. As pessoas hoje, por vezes, vão consagrar as outras, estão virando azeite em cima da cabeça das pessoas, estão virando, esse dia eu vi, viraram um suco de vinho em cima da cabeça do batizando ali, coisas, sabe, sem nexo, sem sentido. Agora, quando nós olhamos para a palavra, ela fala que nós devemos nos encher do Espírito. O que vem a ser isso na prática? Da onde vem isso? Eu não estou falando aqui, irmão, Jesus, quando ele ensinar algo, primeiro ele tirava o ensinamento errado, para depois ele colocar o ensinamento dele. E eu quero fazer da mesma forma. Não estou falando aqui, não, o encher do Espírito não é aquilo que nós vemos, por vezes, em muitos lugares, até perto de nós. Não é alguém chegar na sua cabeça, pôr a mão em você e começar a falar enrolado coisas na sua cabeça e falar: agora você vai ser cheio, agora você é cheio, agora você vai transbordar do Espírito, agora você vai estar completo do Espírito. Não é uma coisa feita de imposição. Eu não posso impor isso para você. Vocês estão entendendo? Eu estou falando muito rápido? Acho que não, né? Vocês estão, porque a dicção tá boa? Amém. Que é necessário que a gente entenda isso. No momento da pregação, na hora da pregação, Jesus disse para João assim: olha, o vento, ele sopra como ele quer e aonde ele quer. Nós não somos detentores do Espírito Santo. Esses dias eu fui num culto e aí tinham várias pessoas
E a hora que acabou a pregação, o pregador chamou os irmãos para frente e falou: olha, agora o Espírito Santo vai batizar pessoas aqui. Isso é um perigo, irmão. Um perigo. Por quê? Quem é que sabe a vontade de Deus? Quem é que sabe a hora de Deus? Quem é que sabe os desígnios de Deus para cada dia, para cada tempo, para cada momento? Nem o homem natural não sabe. Nós não sabemos como é que Deus vai agir. A nossa função não é dar ordens ao Espírito Santo. Não é. Nós somos, muito pelo contrário, é Ele quem nos dá ordem. É Ele quem nos dirige. É Ele quem nos dá comandos a serem concretizados. Não o contrário. Não sou eu quem mando nele. O Senhor não sou eu. Ele é que é o Senhor. Amém? Então nós temos que entender que rolar, falar em outras línguas, fazer sinais, prodígios e maravilhas, fazer as coisas acontecerem, não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Irmão, como que não? Não. Vou mostrar para você como que não. Primeira coisa, que é a função do Espírito Santo. A primeira função dele não é fazer você chorar. Não é. Tem gente que porque chora, irmão, porque sente o arrepio, porque sentiu algo fermentando dentro dela, porque ela foi num culto e o acorde era bom e ela sentiu um êxtase, ela fala: nossa, o Espírito Santo me tomou. Não é porque ela sentiu vontade de chorar, ela sentiu uma alegria imensa, que ela está cheia do Espírito Santo. No mundo hoje, onde as pessoas contorcem a palavra para dar um tom emocional, é fácil chorar. É fácil chorar. Você usa de meios de palavra para fazer com que as pessoas se sintam emocionadas. E, consequentemente a isso, o choro. O choro não é um sinal de enchimento do Espírito Santo. As lágrimas, não é. A alegria exuberante, não é um sinal que a pessoa está cheia do Espírito Santo, não é. Subir em pilastras, não é sinal que a pessoa está cheia do Espírito Santo. Rolar, não é sinal. Falar, não é sinal. Fazer as coisas que você vê hoje não é sinal que as pessoas estão cheias do Espírito Santo. Não é. Você quer ver o primeiro sinal? Primeira função dele. João 16:8. Simples, irmão. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Amém? E a função dele é nos converter o pecador. E quando ele vier, ele convencerá o mundo de que eles devem rolar? Não. De que eles devem chorar? Não, também. De que eles devem fazer todas as coisas e se reunir? Não. Primeira coisa, olha só, irmão Francisco, primeira coisa que o Espírito Santo ele faz quando ele chega na vida do cidadão, ele convence a pessoa do pecado. Aí, do pecado. Consequentemente, da justiça. E posteriormente, do juízo. Agora, o que é que nós vemos hoje? É isso? Não. A pessoa tem conhecimento, ela fala que ela está cheia do Espírito Santo, mas ela continua vendo pornografia tranquilamente, ela continua frequentando lugares que não devia tranquilamente, ela continua consumindo coisas no seu celular, na televisão, no mundo, tranquilamente. O camarada fala que ele é cheio do Espírito Santo na igreja, chega em casa, ele bate na mulher dele, tranquilamente. A minha irmã fala que ela é cheia do Espírito Santo, chega na hora do culto, ela faz, ela movimenta, e é uma loucura. Mas chega na casa dela, ela não sabe cuidar do marido dela.
ela não tem zelo com a casa dela, ela não tem cuidado com os filhos dela. Que Espírito Santo que é esse? O Espírito Santo é Deus, e Deus é santo. Se ele habita dentro de você, ele deve santificar você. Você crê nisso? Amém? Essa é a função dele. Paulo diz, encham-se dele. Se encham do Espírito Santo. Não deixem brecha dentro de vocês para outras coisas. Romanos 8,9 diz, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele não pertence a Cristo. Se nós olhamos as coisas, irmão, e vemos que o erro, a injustiça para nós é tranquila, tá tudo bem. Se você não tem repúdio contra isso, você está sem o Espírito. Se você não tem zelo pelas coisas de Deus, se você consegue ainda ser dominado pela carne, nada te afeta, você está sem o Espírito Santo de Deus. Eu falo sem medo de errar. Paulo fala, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês, vocês não estão sob o domínio da carne. Ela não quer dizer que você não vai nunca cair, não é isso. Mas você não é o escravo destes pecados carnais, espirituais, seja a raiz que for, você pode até cair, mas você não é o escravo dele. Irmão, pequei, mas fui lá, consertei, me arrependi. Na hora que eu fiz, lá dentro eu senti uma dor, mas falei, por que eu fiz isso? É sinal que você tem o Espírito de Deus. Você sente isso. Você não consegue brigar com o seu irmão e depois de dormir tranquilo. Você não consegue ter um fuzuê lá danado na sua casa e depois falar, vamos todo mundo dormir, vai, chega isso aqui. Não, o que é isso? O sol não vai se pôr no dia de amanhã enquanto nós não resolver isso aqui. E isso é sinal de quem tem o Espírito Santo de Deus. Não pode, irmão, nem passa a mão no ar. Eu repreendo todo espírito de contenda aqui. Todo espírito do cão que veio aqui trazer esse problema na minha casa. Mas aqui não. Hoje não, Tico. Hoje não. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você se incomoda com essas coisas, irmão. Você não consegue ter paz com isso. Esse é um sinal. Agora, quem não tem, Paulo fala, se de fato vocês dizem que são espirituais, vocês pertencem a Cristo. Agora, se não, vocês não pertencem a Cristo. Se não pertencem a Cristo, pertencem ao inimigo. Não tem outro. Não tem a terceira via. Eu sou mais ou menos, irmão. Eu sou igual Kinder Ovo. De um lado eu sou de um, do outro eu sou do outro. Eu sou chocolate branco e preto. Eu sou do mundo e também sou espiritual. Não tem como, irmão. Não. Você tem que ser um diamante negro, de um jeito só. Né? De um jeito só. Amém? Amém. Paulo fala aqui, irmão, agora eu quero que você preste bastante atenção. Se você estiver cansado, estiver com sono, vai ficar de pé, irmão. Mas não é uma ordem, não. Fica à vontade. Eu quero que você compreenda isso aqui, ó. Paulo, ele contrasta dois tipos de influência. Olha aqui. Por quê? Ele fala do vinho. E depois ele fala do espírito. Porque o vinho, ele altera o comportamento para pior, levando a falta de controle à carnalidade. Ou você vê algum beldinho espiritual? Você não consegue ver isso. Acho que não existe alguma coisa assim. A pessoa bebe e começa a ficar, né? Cria uma força, uma coragem. Né? Uma coisa de louco. Esse é o vinho. Ele altera o comportamento para pior. Quem conhece alguém assim, sabe o que é. Agora, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele transforma o comportamento para melhor. O vinho, a bebida, o álcool, ele, quando em exagero, ele faz com que a pessoa perca o seu controle. Mas o fruto do Espírito Santo é o quê? O domínio próprio. Você está vendo?
Então ele fala, encham-se do Espírito. Por quê? Para vocês terem autocontrole com as coisas. Agora, você vê um crente descontrolado? Normal, né? Normal não, pode ser. Você pode até ver, mas isso não é normal. Não é normal. Se ele é cheio do Espírito, ele é controlado. Ele é controlado. Ele é uma pessoa, você sabe, posso lá pisar no calo dele, ele não vai me morder. Ele é domesticado. Ele é domesticado, ele é treinado. Não é assim? Se eu for pegar meu cachorro ali, irmão, peguei ele de jeito, ele já virou. É um cachorrinho desse tamanho aqui. Já grudou na mão, eu falei, mas eu achei que era domesticado, não é não. Agora tem que você põe a mão nele, ele é igual meu cachorro. Você chegou e já te morde. Por quê? Porque não é domesticado. Não está cheio do Espírito. Seria impossível exagerar. Olha isso. Seria impossível exagerar. Como é que é impossível exagerar? Porque é. É impossível exagerar quanto à importância que o Espírito Santo exerce na vida do crente. Se eu falasse, irmão, é necessário. Irmão, é fundamental. Irmão, é muito importante. Irmão, é mais do que importante. Você fala assim, o Rodrigo exagerou. Foi não é exagero. Que é impossível exagerar quando nós falamos a respeito da pessoa do Espírito Santo. Não há palavras para mensurar quando eu falo assim, irmão, nós precisar é uma palavra pequena ainda. Porque não existe crente sem o Espírito Santo de Deus. Ele pode professar, ele pode falar. Se ele fala é porque algo ainda o induz a falar, porque ninguém fala de Deus se não for através do Espírito. Mas ser cheio é outra coisa. Entenda, irmão, entenda isso. Que você não vai vir uma carga dupla do Espírito Santo sobre você, não vai vir. Não vai vir. Não é uma coisa assim, irmão, que agora, não, que eu estava orando, irmão, e aí eu senti um negócio, irmão, eu saí de lá, parecia que eu era um 2.0 agora. Antes eu era 1.0, agora Deus me revestiu que agora eu sou 2.0. Não é isso. É o mesmo Espírito que você recebeu no dia da sua conversão. Mas Paulo diz, não extingais o Espírito. O que é extingar? Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. E uma das fórmulas de você... Não, formas mesmo. Uma das formas de você apagar o Espírito Santo ou apagar o fogo é tirando o oxigênio dele. Se algum irmão já fez curso de brigadista, já viu alguma coisa assim, né? Quando você pega fogo na panela da fritura, qual é o certo? Ir lá e pôr a tampa, pronto, você acabou. Você tirou o oxigênio, você acabou. Agora, Paulo fala, não extingais o Espírito. Por quê? O Espírito é o fogo que arde dentro de nós. Tem muito crente que tampa ele. Tira o oxigênio dele. Ele está pecando, ele está sentindo, mas ele continua. É isso que Paulo está falando aqui. Não se deem ao vinho. Não se embriaguem. Eu creio que os irmãos são maduros o suficiente para entender o que eu vou dizer aqui. A bebida não é pecado. A bebida não é pecado. Da mesma forma que a arma não é pecado. Agora, o problema é o que você faz com isso. Vocês estão me entendendo? A bebida está lá. Se você não beber, não vai te fazer mal. Paulo até fala para Timóteo, mas entenda que é Paulo falando para Timóteo. Vocês já entenderam, né? É um homem do calibre de Paulo falando para outro homem do calibre de Timóteo. Timóteo, tome um copo de vinho para o seu problema de estômago. E também não era um cantina do vale, né, irmão? Vamos deixar claro também aqui para o óbvio tem que ser dito também, né? Toma o seu... A condenação vem pela embriaguez. Agora, quem é que tem domínio do Espírito Santo sobre ele para tomar só um gole? Por isso que, particularmente, eu oriento, fuja disso. Eu estou sendo claro para você aqui, irmão, amém? Não entra nisso. Cuidado com as raposinhas que invadem os vinhais, as vinhas. Hoje você toma um golinho de vinho, amanhã você toma 2 copinhos, semana que vem você está meio desanimadão, vou tomar meio litrinho. Quando vê você fala, mas esse negócio aqui já está fraco, vou comprar uma braminha.
uma escolzinha que desce redondo. Assim? Aí você já começa a pôr um joguinho com o copinho do lado. Não, eu estou dentro da minha casa, eu estou sob o controle. Todo mundo que está bêbado fala isso. Todo mundo que está bêbado fala que para a hora que quer. Mas não consegue, impressionante, né? Nunca é a hora dele parar, eu acho. Que para a hora que quer, que ele tem domínio sobre aquilo. Pronto, a raposa já invadiu. Já acabou para ele. Agora, voltemos. A ordem é: encham-se do Espírito. Não deem brecha para essas coisas. Fujam disso. Porque agora vocês... Paulo fala sobre ser selado no Espírito em Efésios 1, 13 e 14. Depois ele fala que nós não devemos entristecer o Espírito em Efésios 4, 30. E depois ele fala que nós devemos ser cheios do Espírito. Que é o texto que nós lemos. Porque ele nos convence do pecado, opera em nós o novo nascimento, nos ilumina o coração para entendermos a Escritura. Está vendo por que ele é imprescindível? Porque ele é mais do que necessário. Ah, irmão, mas eu consigo entender a palavra porque eu sou muito inteligente. Você vai entender só o que você conseguir ler. Mas as profundezas, as revelações só vêm com o Espírito Santo de Deus. Às vezes você pega um tiozinho lá no meio do mato, irmão, não sabe nem ler direito, pouco estudo, mas tem uma profundidade na palavra. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo dentro dele, que enche o coração dele, que ilumina para ele entender. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não é atendido por Deus, irmão, porque você é bom, porque você obedece, porque você dizima, porque você oferta. Não, você é atendido por Deus porque tem alguém intercedendo por você. Tem alguém lá com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso, irmão? Você tem noção do que é isso? Um gemido inexprimível que não tem como ser expresso. É como se ele falasse assim: Santo Deus, olha para ele lá. Ele está intercedendo por vocês com gemidos inexprimíveis. Por isso ele é importante. Por isso ele merece essa dedicação nossa de nos encher dele. Ele nos batiza no corpo de Cristo. A entrada no corpo do Senhor só vem por intermédio do Espírito Santo. Amém? Vocês estão comigo ainda? Ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Como é que você sabe que você é filho de Deus? Irmão, eu sei, porque eu sei, que eu sei que sei. Provar para você eu não sei, mas que eu sou filho de Deus, eu sou. Por que você fala isso? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Você pode ter textos decorados aí, mas assim, quem é que dá essa certeza para você? O Espírito Santo. Que você é filho de Deus. Eu posso falar para você, você é filho de Deus. Daqui a pouco você está lá cheio de problemas, você fala assim, que filho de Deus, irmão, filho de Deus passando o que eu passo. Mas você pode ter o Espírito Santo de Deus. E eu posso falar para você, você é filho de Deus. Você fala assim, amém, eu creio. Esses problemas são uma coisa, eu ser filho de Deus é outra. Amém? Amém. Porque quem que testifica, quem que confirma? O Espírito Santo de Deus. E o final, ele habita em nós. Na bênção apostólica, o que nós falamos aqui? Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo. Não é isso? A comunhão é algo interno. Está ali com você. Você é o portador desse Espírito. Ele anda com você, ele vai com você. Ele comunica com você. Ontem eu coloquei um filme para assistir aqui, irmão. Aí um filme que há muito tempo eu já tinha assistido. E eu não tinha na mente que tinha umas partes ali meio complicadas, né? A gente tem um novo jovem aqui. E a gente tem que ficar esperto, né, irmão? Esses meninos são um negócio para ouvir a gente conversar. E aí eu vendo uma parte do filme e tal, esperando chegar os mistérios aí. Aí daqui a pouco saiu um negócio na televisão. Eu falei, já acendeu uma luzinha, né? Esse negócio aí tá certo, não. Não é nada demais quanto a imagem. Mas a palavra, eu falei, ixi. Aí, falei, vamos observar. Daqui a pouco veio o outro, irmão. Eu falei, não dá não, vamos tirar. Porque eu sou bom.
porque eu sou super espiritual, irmão Lúcio. Sou pastor da igreja. Não, irmão. Porque não dá mesmo. Você tá na sua casa, aquele lixo caindo ali, você não tem como você ver aquilo e ficar quieto. Não, vamos tirar isso aqui, vamos achar outro. Aí achei um outro lá top. Depois, se quiser, eu te indico. Mas o Espírito Santo, ele te incomoda com as coisas. A carne nossa gosta da podridão. Ela se alimenta disso. Ela se alimenta da corrupção. Quanto mais sujo, melhor para nossa carne. Quanto mais, né, exacerbado o filme, melhor é para nós, para a carne. Agora o Espírito fala, vai assistir? Aí continuar, irmão, eles estão aqui, eles viram isso. Numa das conversas, na hora que eu tava ali já para tirar, na hora que ia sair um negócio pesado, irmão, o filme saiu da televisão. Não foi? Saiu. Eu peguei e falei, e o cabo conectado tudo certinho, bonitinho. Mas eu coloquei a mão, deu de novo, já tinha passado um tempão. Eu falei, não, misericórdia, vamos tirar isso aqui. É o cão. Mas o Espírito Santo, ele nos incomoda com essas coisas. Nós devemos prestar atenção aos sinais que ele dá. Nós vemos, já vemos o primeiro sinal, não é para você. Se você continuar, você vai ouvindo. Só que você tem a opção. Ele não vai lá desligar a sua televisão. Ele não vai fazer isso. Mas ele vai te incomodar. Olha só, quando a pessoa está no vinho, nós dizemos que ela está sob a influência do álcool. E com certeza, um cristão cheio do Espírito Santo, ele está sob a influência e o poder do Espírito Santo. O álcool governa de um lado. Como ele diz aqui, a embriaguez, saia disso. Agora, você pode pegar o outro. Um resultado bem superficial de quem se embriaga com álcool, com vinho, e aqueles que, vamos colocar assim, eles se embriagam pelo Espírito Santo. Lembra do profeta? Quando ele fala, se eu não me engano, se eu não me falha aqui os nomes, com Ana, não é isso? A mãe de Samuel. Ele fala que ela parecia estar embriagada. Mas ela não estava embriagada, ela estava cheia do Espírito. No momento da oração, intercedendo ali, pedindo, clamando para Deus. Uma pessoa bêbada, ela perde a vergonha. Ela não se importa com muita coisa. E principalmente com o que vão pensar dela. Não é assim? Estou falando alguma mentira? É assim, né? A pessoa está bebendo, irmão, ela não quer saber se ela vai comer com a boca aberta. O que está acontecendo com ela? Né? Se está feio, se ela já está passando do limite, quer saber. Porque ela já está sob a influência do álcool. Já está longe, né? Está pisando alto já. Está andando na escada, na reta. Passos largos. A pessoa que é dominada pelo Espírito, ele nos capacita e ele nos tira a trava, mas não para ser vergonhice, mas para glorificar e testemunhar do Senhor. Deu para ver a comparação? O álcool, ele nos tira a destreza do que é decente e nos faz passar vergonha, fazer feiura, tranquilamente, o rosto nem queima, mas o Espírito não. Sabe aquela vergonha que você tem de falar de Deus, de falar alguma coisa, de falar que é crente, de dar um testemunho, de falar, não, irmão, isso aí para mim não, isso eu não participo. Sabe essas vergonhas, essas travas? O Espírito Santo tira para você poder glorificar o nome de Deus. Que essa é a função dele. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pronto, desceu o Espírito Santo sobre você. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tem vergonha? Vai buscar o Deus. Vai pedir para o Espírito Santo preencher você. Fala, Senhor, eu não quero ter essa vergonha. O Senhor disse que aqueles que se envergonharam do Senhor aqui nessa terra, o Senhor se envergonhará de nós. No grande dia. Nós não podemos ter esse negócio ainda no meio de nós. A palavra grega aqui para poder, que o Espírito Santo nos dá, não é o que você vê aí não, irmão. Não é essa loucura não, de passar o paletó e um monte de gente cair não. A palavra poder vem de dunamis, do grego dunamis, que significa força sobrenatural, uma capacidade divina. Sabe por quê? Nós, por nós mesmos, nós não temos coragem para fazer muita coisa.
Talvez você me vê brincando aqui, irmão. Você me vê falando, né? Fazendo gracinha, né? Desse jeitão louco aqui. Mas vocês não têm noção do quão vergonhoso eu sou. Eu conto meu pecado, vocês dão risada. Né? Por isso que eu... Vocês não têm noção. Mas eu preciso de Deus para fazer isso aqui. Por isso que quando a gente ora, Senhor, fala conosco. Porque tem situações, tem assuntos que são difíceis de ser falado, que são complicados de ser expressos. Por quê? Porque às vezes, irmão, já o rosto queima para falar. Mas como é que eu vou falar de um negócio desse? Mas a gente precisa. E como é que você vai ter força? Pela capacidade sobrenatural que o Espírito Santo nos dá. Por isso, não precisamos ter medo. Por isso, não precisamos ficar angustiados. Ah, mas como é que vai ser na hora? Se encha do Espírito Santo, que o resto é com ele. Amém? Você crê nessa palavra? Precisamos ter ele conosco. Outro exemplo bíblico, Pedro, antes ele negou Jesus. Após ser cheio do Espírito Santo, em Atos 2, ele testemunha com ousadia e 3.000 almas se convertem. O mesmo Pedro que ficou lá, você não andava com ele? Não, nem conheço. Ih, nunca vi mais cabeludo. Não, que jeito, não tem nada a ver com ele, não. Ué, mas agora quando ele está lá, reunido com os irmãos, o Espírito Santo toma eles lá, né? Que eles vê como língua como de fogo descendo sobre eles, aquelas coisas, e eles saem cheios. Ele tem força, intrepidez para pregar para aquela multidão e 3.000 almas se converterem dali. Amém, irmão? Você está vendo como é que é sobrenatural? Como é que isso dá um poder sobre o crente para que ele tenha força para ser um crente saudável? Atos 4:31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A peito nu, irmão, ninguém fala. Eu pegar e falar assim, irmão, vem cá, toma o microfone. Você vê, assim na raça. Vai lá no meio da praça, lá, dá um gritão lá. Fala lá que Jesus é o Senhor lá. Talvez você fale, irmão, não vou não. Aí vem um louco falando, dá esse microfone aqui. E vai lá e prega, e manda ver. Por quê? Porque ele é bonzão? Porque ele tem coragem? Não, porque o Espírito Santo capacitou ele. Porque isso é obra sobrenatural de Deus, irmão. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Agora, esse é um resultado, como eu disse aqui. O primeiro, a respeito dessas interferências do vinho e do espírito, ele é um tanto superficial. Agora, entenda bem que um avivamento profundo, mais para dentro, quando o Espírito Santo age na vida do crente, ele faz com que aquela pessoa ela tenha domínio, controle sobre si, sobre as suas ações. Ele é controlado. Ele é direcionado pelo Espírito Santo. Ele consegue ter o direcionamento para as coisas. E principalmente, ele caminha na direção de Cristo. O crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele não é, sabe, desalinhado. Ele não é assim, parece que ele avoado. Boa, irmã Luz. Espalhafatoso. Quem mais? Não é. Distraído. Não é. Ele sabe o caminho que ele está fazendo. Ah, mas ninguém está comigo. Então eu vou sozinho. Ah, mas ninguém aplaude. Mas eu vou continuar. Ah, mas que isso, que aquilo é muito difícil, é muito dolorido. Mas eu vou meio aos cacos. Eu vou com o pé sangrando. Eu vou de joelhos. Eu vou chorando, semeando a boa semente. Ele quer saber mais nada, irmão. Por quê? Porque agora quem governa ele é o Espírito Santo. Você vê esses homens que moram pelas ruas viciados nas bebidas, cheio do álcool, cheio das coisas. Ele não quer saber onde que vai dormir.
Ele não quer saber se vai comer. Ele não quer saber de nada, porque ele é sob influência daquilo. O homem governado pelo Espírito Santo é a mesma coisa. Ele não quer saber sobre o dia de amanhã. Ele pensa, se eu tiver o que comer, o que beber, o que vestir, eu devo estar contente. Amém? Eu devo estar contente. Uma oração que foi feita pelo grande reavivamento no país de Gales. Um homem orou assim, olha, enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, eu posso muito transbordar. Olha que oração bonita. O menor dos vasos. Enche-me que eu posso transbordar. Agora, eu vou caminhar para o final aqui, irmão. Fique tranquilo, deixa eu ver aqui. Eu tô no meu horário, mas vamos lá. Vamos pôr isso aqui em prática agora. Por que você percebe o mundo hoje estranho do jeito que está? Crise de ansiedade, depressão, a tristeza angustiante, as pessoas sem rumo. E eu não estou falando do ímpio, não. Estou falando do crente. É comum. Vai ter um dia que eu vou chegar e não vou falar, ô Pai do Senhor, o que você está tomando? Tomando para quê? Não, para controlar a ansiedade, a depressão. Porque é difícil você achar um que não toma um negocinho. Não é biritinho, não. É um remedinho. Para manter a mente no lugar. É difícil. Ah, irmão, eu tomo esse remedinho porque quando eu tomo eu fico tranquilo. Não, porque eu não consigo dormir se não for uma tarjinha preta junto. Tem que tomar um remedinho para poder dormir. Por quê? O Espírito Santo ele deve completar a nossa vida para que essas coisas sejam expulsas da nossa vida. Você crê nisso, não? Um problema físico pode ser tratado com medicamento espiritual, mas um problema espiritual nunca será tratado com tratamento físico. Você pode dar um paliativo, você pode tombar o corpo, uma pessoa vai acordar, vai continuar angustiada, vai continuar triste. Por quê? Somente quem criou a alma e o espírito tem poder para tratar a alma e o espírito. Só isso. Somente ele tem poder para tratar. E como é que ele faz isso? Eu vou dar um exemplo prático. Olha só. Jeremias 18, verso 3 e 4 diz assim, ó, e desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Quem é o vaso? Nós. Você, eu. Certo? O que Jeremias viu? O oleiro fazendo o vaso. E o vaso se quebra na mão do oleiro. Quebrou. Ele não junta aqueles caquinhos ali e remenda. Não. O texto diz que ele faz um outro vaso. Isso arremete à nossa conversão. Nós chegamos no Senhor, nas mãos do Senhor, um vaso, como Paulo diz, de desonra. Mas esse vaso, ele se quebra, ele se desmonta na mão do oleiro. E esse oleiro, ele não pega esse quebrado, esse imundo, e eu vou usar esse material aqui, não. Ele faz um outro vaso. Agora revestido do Espírito, agora com as condecorações do oleiro, com o formato da mão do oleiro. Amém? Com as digitais do oleiro, com o DNA daquele oleiro. E aquele vaso, agora ele vai ser usado para quê? Para ser colocado algo dentro dele. Agora, a comparação muito simples. Muito boba até. Imagina que isso aqui é o vaso. Que você é esse copo. Se você estiver até aqui de água, como está isso aqui, se você está cheio, mais ou menos cheio até aqui,
vai faltar espaço para alguma coisa. Eu acho que você é inteligente o suficiente para entender isso aqui já. Certo? Ah, irmão, mas eu tenho o Espírito, que é a água, amém? Que é uma das referências aqui, ó, dá certinho. Mas eu tenho um espacinho na minha vida que de vez em quando eu tenho as depressões. De vez em quando eu vejo os vultos. De vez em quando eu sinto os medos. É porque faltou completar. Faltou encher. Faltou transbordar. Aí você vai estar cheio do Espírito. Aí não vai ter mais espaço para angústia, para o medo, para depressão, para crise de ansiedade, para aquilo, para o outro. Ai, porque eu não sei o quê. Ai, porque isso. Ai, porque não sei o que lá. A gente fica olhando sempre para o que falta e não pelo que já tem. Por isso que é assim. Por isso que é dessa forma. Agora, o ser humano, ele tem essa necessidade de estar cheio de Deus. Por que isso é tão importante? Se você não se completar de Deus, alguma coisa vai completar o lugar que falta. Alguma coisa vai entrar ali. Você não percebe que a vida nossa é assim? Uma hora você está cheião de Deus, você sai do culto voando. Mas a ordem é, se enche, porque você pode se esvaziar. A Bíblia fala sobre, eu acho que é Jeremias 2,14, ele fala sobre a cisterna rachada. Duas coisas me fez esse povo que me aborreceu. Eles cavaram para si cisternas rotas. O que é cisternas rotas? Um lugar para se guardar água, mas esse lugar estava rachado. E ele diz, eles menosprezaram, eles deram um desprezo a mim, que eu sou um manancial de águas vivas. E às vezes nós queremos agir assim com Deus. Ah, eu estou cheio de Deus. Pronto, isso aqui é o suficiente para eu tocar toda a minha vida com Deus agora. Estou cheio, estou pleno, nada mais, não tem mais uma gotinha para o mundo. Isso agora. Mas você vai embora. Daqui a pouco começa a tormenta de novo. E se você não estiver a todo momento nessa fonte, esse manancial de água viva, que a todo momento ele está lá. Aí, Senhor, baixou um pouquinho. Não, mas eu enche de novo. Aí, Senhor, estou vendo que o medo está me tomando. Se encha do Espírito. Esse é o mandamento. Por isso que uns vencem e outros não. Porque na hora da tormenta, uns só vão estar na rua. A água só está indo embora, mas não está entrando mais. Enquanto que aquele está na fonte, no manancial, a água está vazando, está indo embora. As lutas estão tirando a água dele, mas ele é ligado aonde? No manancial. Sai por um lado, mas entra pelo outro. Vem a luta por um lado, mas ele sabe onde buscar. Então ele está sempre cheio. E isso para nós é o que vai fazer nós ocuparmos o espaço que somente Deus tem poder para obter e acomodar, porque já diz o mundo, irmão, a mente vazia é a oficina do Satanás. Se você tiver espaço, ele vai tomar como terreno fértil para ansiedade e vai encher a sua mente dessas coisas. A pessoa que anda na plenitude do Espírito, ela tem equilíbrio emocional e força interior. Porque isso é um dos frutos que o Espírito Santo traz para você. Amor, alegria e paz. Para quem é? Para quem está cheio do Espírito Santo. Paulo escreve para Timóteo, 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso é o que habita em você. Essa é a força que está aí dentro de você. E eu finalizo dizendo que a plenitude do Espírito, ela muda o foco da dor para a presença de Deus. A depressão, as lutas, a enfermidade, a tristeza, elas vêm. Muitas vezes ela nasce no foco do que faltou, no que não deu certo, ou em nós mesmos. Mas quando o Espírito Santo domina o coração, ele muda o nosso foco do problema para o propósito dele. Do sofrimento para a esperança. Ele tira a dor nossa
e nos faz observar a beleza de Cristo. Ele sofreu, que ele padeceu por muitas dores, que ele aprendeu a obediência por tudo aquilo que sofreu, conforme diz Hebreus. E a ordenança que nos diz: olhem firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. A plenitude do Espírito nos faz enxergar a vida pela lente da fé e não pela lente da dor. Amém, irmãos? Você crê nisso? Eu peço que você fique de pé agora nesse momento, em nome de Jesus.